Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e junto com o Carlos Lopes a gente vai bater um papo essa semana sobre um tema que incomoda a todos nós, a inflação. Eu vou falar um pouco sobre os choques de 2021, qual que era a nossa expectativa para 2022, bem mais favorável, e depois o Carlos completa dizendo qual tem sido a nossa triste realidade nesse início de ano. Então deixa eu começar do começo. A gente teve lá a pandemia, os governos concederam naquele momento muito estímulo, aumentando o gasto, cortando os juros, injetando liquidez. Isso estimulou a demanda global, no Brasil mesma história, e portanto a gente teve uma economia rapidamente aquecida. Nesse ambiente de economia crescendo, tivemos vários choques. O principal deles, aumento internacional de preços de matérias-primas, isso pressionou o custo das empresas, e nesse ambiente de crescimento, a indústria conseguiu repassar seus custos. Foi o caso claramente aqui no Brasil. O outro fator tem a ver com as cadeias produtivas globais. Com a demanda global aquecida e com as empresas ainda com restrições à produção, a gente teve um desequilíbrio entre oferta e demanda, portanto a gente teve falta de peças em vários segmentos, foi uma coisa generalizada, e sem ter como atender a demanda, os bens industriais voltaram a subir. Aí tivemos dois fatores tipicamente locais: câmbio pressionado, aumentando o custo dos bens importados, as matérias-primas, e dois, a gente teve um problema climático. Tivemos seca, depois geada, isso acabou afetando a oferta de alimentos, portanto o preço dos alimentos subiu, e ao mesmo tempo a gente teve um choque em energia elétrica. Bom, qual que era a expectativa nossa diante desse cenário para 2022? Havia uma preocupação que esses choques que a gente viu em 2021 estavam sendo disseminados, então os núcleos de inflação estavam em alta. Mas por outro lado, cabeça nossa é que uma parte relevante desses choques seriam superados. Ainda que o câmbio na nossa cabeça ainda tem uma volatilidade no ano, o fato é que o preço de matérias-primas nos últimos meses já mostra estabilidade, tem a volta das chuvas que tem enchido os reservatórios, portanto reduzido a pressão de custo de energia elétrica, e com chuva a oferta de alimentos cresce também. Então a cabeça nossa é que os choques seriam superados, mas num contexto de economia mais fraco. O Banco Central vem subindo a taxa de juros, enfraquece o consumo e, portanto, aumenta a dificuldade de se repassar custos no setor industrial. Então a cabeça nossa é de que tivemos choques importantes em 21, mas 22 seria um momento de superação com a inflação caindo rapidamente. Mas, Carlos, conta o que a gente está vendo aí ao longo de janeiro e fevereiro. Infelizmente, muito desses choques que atuaram ali, pesaram sobre a inflação em 2021, eles continuam atuando em 22. Eles têm perdido alguma força, mas continuam atrapalhando bastante o cenário para esse ano. Tanto é que as projeções de inflação, que antes se esperava aí a inflação talvez abaixo de 4% em 2022, agora já caminham para 6%, ou seja, mais um ano acima do teto da meta e mais um ano com muitos choques afetando a inflação. E sem que a gente tenha um benefício do lado da atividade econômica. A atividade econômica segue fraca, mas mesmo assim a inflação elevada por todos esses motivos. Tanto pelos choques passados, do ano passado, que ainda não se dissiparam completamente, então as commodities seguem num patamar alto, o câmbio, ainda que tenha apreciado, também segue num patamar alto, como outros choques que aconteceram esse ano, por exemplo, a quebra de safra de culturas importantes, como milho e soja, no sul do país. Isso afetou o preço de alimentos, então o preço de alimentos, que foi um fator de pressão em 2021, e esperava-se que esse grupo fosse perder bastante força ao longo desse ano, novamente sofre um novo choque e mais um ano de pressão sem dar alívio para a inflação. A mesma coisa com os preços de petróleo. Se esperava que os preços de petróleo pudessem ficar mais acomodados, num patamar mais baixo, mas novamente a gente tem visto aí, seja por crescimento global, seja por problemas geopolíticos, novamente o petróleo é muito pressionado. E a gente continua vendo o repasse, desse câmbio, ainda que tenha melhorado um pouquinho. A gente ainda vê muito repasse de custos do câmbio elevado, da inflação passada muito elevada, então essa inércia inflacionária que os economistas gostam de chamar. Então essa inflação elevada do ano passado ainda está sendo transmitida para os preços. O preço de bens industriais produzidos aqui no Brasil realmente tem subido muito em função de todos esses problemas na cadeia produtiva que ainda não se dissiparam, inflação passada muito elevada, commodities que têm se sustentado num nível alto em função do crescimento global e outros riscos. Ou seja, as notícias boas que a gente esperava para 22 não estão acontecendo ou estão acontecendo numa magnitude muito menor, e novos choques estão aparecendo e pressionando ainda mais a inflação
e por isso esse quadro preocupante para 2022. Tá certo? Então, pessoal, obrigado por mais esse episódio. Um abraço, até a próxima.